Bom dia a todos. Mais uma vez, como eu sempre falo, para falar das coisas de Deus realmente é um privilégio e também é uma grande responsabilidade, né? As Escrituras dizem isso, que é de grande responsabilidade quando você traz uma mensagem. E eu já estava aqui conversando com algumas pessoas aqui no Instagram, né? Eu estou ao vivo no Instagram, para poder compartilhar, inclusive algumas pessoas que caíram aqui, não sei por qual motivo, mas elas estão aqui no Instagram e a intenção é poder compartilhar de diversas formas, né? E esse é o meu intuito, esse é o sentido cada vez mais na minha vida, em poder falar de uma coisa boa, uma boa notícia. E eu queria dividir com vocês hoje uma história que aconteceu na semana passada comigo. Aliás, desde a infância, eu tive bastante contato com água, né? Água foi algo que eu sempre gostei muito. Eu não sei se você tem, né, ou já teve, ou tem muito contato com água, ou você gosta de água. Mas eu me lembro, na adolescência, eu ia muito para Minas Gerais, né? Minha tia tinha sítio lá, e eu ia muito, e em Minas Gerais tinha muitas cachoeiras, né? Tinha muitas cachoeiras, era muito legal. Eu gostava muito de ir nas cachoeiras. Inclusive, né, boa parte das pessoas que assistem aqui, né, moram também lá em Salto, tem, acho que na região lá de Sorocaba, enfim, eu me lembro que tem. E a cachoeira é algo bonito, né, é algo incrível. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu vivi na semana passada. Inclusive, teve um episódio da natureza que foi na Cataratas de Foz do Iguaçu. E eu queria contar um pouco dessa história, dessa experiência que eu tive lá. E essa experiência que tive nas cataratas me fez refletir muito, né? Porque Deus diz que ele se manifesta através da sua natureza, né? Deus se manifesta através da natureza. E conhecer as cataratas do Foz do Iguaçu é algo assim impactante, né? Se você já foi, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. E se você ainda não foi, procura aí. Se você tiver uma oportunidade de ir, procura aí que você vai ver, né? Eu estava aqui conversando também com o pessoal no Instagram e estava falando que existem alguns lugares no mundo que falam que são algumas maravilhas do mundo, né? E ali está uma das maravilhas do mundo feito pela natureza, né? Não pelas mãos humanas. E é algo incrível, é grandioso aquele volume de água. E na semana passada, quando eu estava lá, eu saí e no outro dia fechou. Dessa vez eu fui para o lado da Argentina, né? No lado da Argentina, onde tem umas passarelas que andam no meio das águas, assim, né? Sobre a água. E é incrível quando você vai aonde tem a maior queda de água. E dessa vez, geralmente eu costumo dar aula. Dessa vez eu vou compartilhar que eu preparei uma apresentação para você, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Para você que está aí no Instagram, eu estou transmitindo aqui, né, embaixo, eu já te mostrei aí, que eu não posso falar porque senão cai. Eu acredito que vai estar lá, depois a apresentação. Bom, espera aí, já estou aqui na conclusão. Bom, o tema de hoje é a voz de muitas águas, né? Eu vou falar um pouco dessa voz de muitas águas, desse volume que eu disse. E antes de dar início, eu queria
curvar aí, que você, onde você puder, você mentalizar a sua mente, né? Colocar seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos em Deus agora, em algo que você realmente não possa ver, mas que você acredite. Maravilhoso Deus, como é bom poder estar nessa manhã, saber que o Senhor é grande, o Senhor se manifesta através da natureza, através da nossa vida também, pela sua palavra, que eu acredito que está dentro da Bíblia, das Escrituras. E nessa manhã eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui diante das pessoas, para poder compartilhar da sua vontade, da sua verdade, Pai, que nos liberta aonde o mal abundou, a sua graça superabundou. E nós queremos conhecer a verdade para nos libertar e nos fazer conhecer mais de Ti. Prepara os nossos ouvidos, os nossos corações, para recebermos a Tua palavra. Me use através do Teu Espírito Santo, e eu quero te agradecer por tudo, porque a sua graça e a verdade está em Jesus Cristo. E é por ele que eu estou aqui orando nessa manhã. Amém. Bom, então, vamos lá. Eu preparei, então, dessa vez, a voz de muitas águas, né? Como eu já disse, o volume de água naquele local, quando você vai aproximar perto Eles chamam, por incrível que pareça, lá o nome eles dão como garganta, né, do diabo. Que diabo não tem nada, aquilo é a garganta de Deus, se fosse ter que falar, né? E de fato, né? Olha que incrível, né? Se a voz ela sai daqui, né, a garganta, porque é uma queda d'água, e ali você consegue ver aquele volume de água e muito perto é um barulho estrondoso. Então, a mensagem de hoje é essa, a voz de muitas águas. Eu queria compartilhar com você essa voz de muitas águas. Aqui está, então, as cataratas do Iguaçu. Eu peguei uma foto, uma imagem aqui. É incrível, é incrível. Até forma um arco-íris, né? O arco-íris tem um significado também na Bíblia. É uma aliança que Deus faz com o homem, que o mundo nunca mais acabará em águas, né? E olha como a importância da água já teve no passado, mas eu queria falar hoje sobre a voz de muitas águas. Então aqui, como eu disse, está as cataratas do Foz do Iguaçu. Bom, eu queria a primeira coisa que se você pudesse acompanhar, tá? Essa leitura. A primeira leitura de hoje está no Velho Testamento, está em Ezequiel, capítulo 43, versículo 2. Ezequiel 43, versículo 2. Ele diz assim, está escrito assim: e eis que a glória do Deus de Israel, vinda do caminho do Oriente, e aí eu grifei aqui, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então, a sua voz era como a voz de muitas águas. Ezequiel declara isso, que a voz de Deus era como a voz de muitas águas, de muito volume. Presta bem atenção nisso. Ainda em Ezequiel, né, Ezequiel ainda declara no seu capítulo 1, em versículo 24, né, ele diz assim: e andando eles, ouviu um ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, e a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas, como o ruído de muitas águas. Então, Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele, nesses dois versículos, no capítulo do 42 e no capítulo 1, ele descreve
a voz de muitas águas. Que a voz de Deus é um ruído, né? É um barulho de muitas águas. Outro profeta, o Jeremias. Então, a leitura, a terceira leitura de hoje está em Jeremias, capítulo 51, versículo 16. Ele diz assim: fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas. Há nos céus e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Então, Jeremias aqui, o segundo profeta, ele também descreve que a voz de Deus é uma voz de um grande estrondo de muitas águas, de águas. Eu gosto muito desse versículo, inclusive é um louvor que eu ouço bastante, isso me toca bastante, está em Apocalipse, capítulo 1, versículos 15. Então a gente tem Ezequiel e Jeremias falando sobre a voz de Deus, que é uma voz de um barulho de muitas águas. Eu estou falando de uma experiência, para você que está chegando agora, de uma experiência que eu tive na semana passada, quando eu fui em Foz do Iguaçu. E eu li esses 2 versículos, né? Na verdade, já os 3 versículos, esse aqui é o 4. Então, 2 profetas, Jeremias e Ezequiel, ele declara, ele escreve nas escrituras que a voz de Deus é como um som de muitas águas, é um estrondo de muitas águas. E João, aqui preso na ilha de Patmos, né, ele descreve, ele tem realmente um encontro com Deus, e ele escreve em Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, ele fala: e os seus pés, semelhantes a latão reluzante, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E aí aqui está grifado: e a sua voz, como a voz de muitas águas. Então, o que eu queria aqui dizer é que a gente tem 3 testemunhas, Ezequiel, Jeremias e João, eles testemunhando a voz de Deus. E a voz de Deus é essa, é uma voz de muitas águas, é uma voz de um barulho de muitas águas. E por isso que eu quero fazer essa semelhança. Mas quando eu falo de muitas águas, quando eu estou no mar, por exemplo, que eu falei que eu gosto muito de água, né? Se você olhar no mar, eu estou com uma imagem aqui, projetando para vocês. A imagem de um barco, de um mar tranquilo, né? O mar tranquilo, ele tem um volume de muitas águas. Mas ele não produz um som como uma cachoeira, como uma catarata da Foz do Iguaçu, quando eu fui. E quanto mais perto eu estava, maior era o som. Mais perto você estava, é como você tivesse, você que já teve a experiência de estar debaixo de uma cachoeira, quando você entoa o seu som, você não consegue, ninguém consegue ouvir, porque o barulho é muito grande. E quando eu estou dizendo que o volume de águas não significa a quantidade de águas, né? A gente tem uma prova de um mar tranquilo. O mar tranquilo se não está aparecendo porque está aqui, ó, na imagem. Eu estou projetando essa aula, né, no YouTube. E é por isso que eu coloquei aqui nesse canal que eu estou. Tá? Mas fique tranquila, depois eu te mando o link para você assistir toda a aula, tá? Fica aqui comigo, vai escutando e vai colocando as imagens na sua cabeça. Então, o volume de água não significa, né? A quantidade não significa o som, e sim o barulho de muitas águas.
O barulho de muitas águas, que é essa catarata quando você está próximo, como declararam os três, né, as três testemunhas aqui, que o som de Deus, a voz de Deus, é como um som de muitas águas barulhentas, né? Como eu te disse lá em Foz do Iguaçu. Eu queria muito que você que está me acompanhando aqui, se você tivesse a oportunidade de aumentar o teu volume aí, até mesmo depois de estarem assistindo e colocando um fone de ouvido, você vai entender o que eu quero transmitir. Você pode depois colocar em algum canal, né, no YouTube, em algum lugar, põe os fones de ouvido e digita lá, Cataratas do Iguaçu, e só o som da Catarata do Iguaçu. E aqui você tem o som de muitas águas. Eu estou aqui colocando o vídeo, né, transmitindo um vídeo da qual eu estava lá escutando no meu celular. E a proximidade é o que faz você sentir o barulho, né, o ouvido. E esse sim é semelhante, né? A voz de Deus é isso. É o som estrondoso que tem quando você está, por exemplo, debaixo de uma cachoeira ou até mesmo nas cataratas de Foz do Iguaçu. Quando eu me aproximei disso, eu vi esse barulho tão estrondoso e logo eu lembrei da passagem de João, lá em Apocalipse, que ele fala que a voz de Deus é como um som, um estrondo de som de muitas águas. O que Deus deseja é que a sua voz seja coberta por qualquer outra. O que Deus deseja é que a sua voz seja coberta por qualquer outra. Porque quando eu cheguei, como dizem, né, nessa garganta, nesse barulho estrondoso, eu estava caminhando sobre a água, sobre uma passarela. E você, quando você vai caminhar, eu estava conversando com a minha esposa, conversando com ela, com a Camila. E a gente estava batendo papo. E quando a gente se aproxima muito, o barulho, ele faz com que eu e você já não consiga conversar. E quanto mais perto você está, menos você consegue escutar. E é assim a voz de Deus. E é assim que Deus deseja. Que só a voz dele possa ecoar no teu e no meu ouvido. E quando a gente se distancia do barulho, quando a gente sai debaixo de uma cachoeira, quando a gente se distancia desse local mais perto, a gente passa a escutar todas as outras pessoas que estão ao nosso redor. Em Atos capítulo 19, versículo 20, fala que assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos conta a história da igreja. Atos conta como tudo começou, quando a igreja do primeiro século começou. Quando a voz de Deus, através do seu filho Jesus, passou a ser pregado e iniciado, lá em Atos capítulo 2, começa a igreja, e assim a igreja ia crescendo. A igreja somos nós, que até hoje temos o privilégio de ter recebido a sua voz, a voz de Jesus há mais de 2000 anos atrás. E aqui, em Atos capítulo 19, já, né, chegando para o final do livro, diz que a palavra do Senhor crescia de forma poderosa e prevalecia. A palavra de Deus, ela pode prevalecer na sua e na minha vida na medida que a gente consegue se aproximar muito e que a gente
passa a não mais escutar as outras vozes. As outras vozes, ela faz com que eu e você nos distanciamos de Deus, porque nós acabamos dando ouvido para outras coisas que não seja a voz de Deus. E a conclusão que eu quero aqui, né, deixar é: não importa o volume, né, como o próprio mar diz, o mar tem muito volume de água, e sim a intensidade da aproximação da voz de Deus. É o paralelo que eu quero fazer da experiência que eu tive lá nas cataratas do Foz do Iguaçu. Quanto mais perto eu estava, mais aquele som. E eu lembrei, e eu queria dividir com vocês nessa manhã, que a voz de Deus é um som, um barulho, um ruído, como as cataratas do Iguaçu. Você tem até o privilégio de ir por baixo das cataratas com um bote e ouvir aquela energia, aquela força daquela água. E quanto mais perto você está embaixo, maior aquele som. É um som ensurdecedor. E essa é a voz de Deus. A voz de Deus é essa, que Ele quer que você e eu possamos escutar somente essa voz, para que o mundo, as outras vozes não possam atrapalhar. Existem várias vozes que eu e você damos muito ouvidos e a gente acaba se distanciando da voz de Deus. Então, era essa experiência que eu queria compartilhar com vocês. Dê ouvidos somente para Deus. E muitas vezes você e eu passamos por anos ouvindo, muitas vezes, as escrituras, até mesmo dentro de uma igreja, você ouviu, você gerou esse volume muito grande, porém não viu o estrondo da voz de Deus, você não gerou intimidade com ele, você não está debaixo, você permite que outras vozes te atrapalhem e me atrapalham. Então, que as vozes de Deus, na sua e na minha intimidade, possa ser esse único som estrondoso que possa tocar nos seus ouvidos. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.